Olá, eu sou Márcio Teixeira e depois de muitos anos de estudo e muitos pedidos aqui no canal, finalmente meu livro está disponível para você comprar aí no Brasil, no site que está aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. São mais de 30 anos de estudo, mais de 500 páginas compiladas para você num texto fácil de ler, para você finalmente descortinar o que existe no mundo espiritual por trás da música que você ouve. A cidade de Filadélfia foi a única cidade que eu não consegui visitar na minha viagem à Turquia. Foram dias ali de muito, mas muito trabalho, longas horas de filmagem e o trânsito entre as localidades, de filmagem. Infelizmente, a gente não conseguiu ir até esse sítio arqueológico. Então o vídeo de hoje dessa série vai ser um pouquinho diferente dos demais, mas não menos interessante e não menos cheio de carinho, que é o que eu gosto de depositar quando eu apresento a palavra de Deus. Eu acho simplesmente fascinante pensar por que será que Jesus selecionou determinadas localidades, Porque tinham várias igrejas ali, em várias cidades diferentes, mas Jesus escolheu essa específica, a igreja de Filadélfia, a igreja que estava nessa cidade, E por que será que ele não escolheu outra? Então, vamos mergulhar na história que está por trás desse texto, para que a gente possa descobrir essas verdades tão profundas da palavra de Deus que fazem o texto ganhar uma nova dimensão na nossa vida. Essa cidade ficava situada em uma importante rota dos correios do Império Romano naquela região. E olha que legal você pensar que uma carta, precisaria ser levada não só aos crentes ali de Filadélfia, mas também aos crentes de outras localidades. E também essa localidade de Filadélfia era estrategicamente posicionada para o exército romano e uma rota comercial no Império Romano. Os registros históricos não são tão precisos, mas apontam para o fato que essa cidade foi fundada aproximadamente no ano de 189 a.C. pelo rei de Pérgamo Eumene II, ou pelo seu irmão mais novo chamado Attalus Filadelfus. E ele era chamado dessa maneira por causa do seu amor e pela lealdade ao seu irmão mais velho que ocupava o trono. Então ele emprestou o seu sobrenome para essa cidade. E é por isso que essa cidade é conhecida como a cidade do amor entre irmãos, por causa desse irmão do rei. Geograficamente falando, ela estava situada em um local que tinha constantes terremotos. E o solo vulcânico era extremamente fértil e propício para o cultivo de uvas e produção de vinho. E como era de costume naquela época, controlado pelo governo romano, aquela cidade continha uma religião que era uma mistura do paganismo romano com o paganismo grego. E o patrono da cidade era Dionísio, o deus do vinho. Até onde eu sei, não existem registros de uma comunidade judaica grande nessa cidade, Mas é bem possível que ali existisse uma sinagoga, porque a carta nos dá uma dica quanto a isso. E também não existe registro de como essa igreja começou. Mas, mesmo assim, Jesus escolheu esses poucos irmãos, eu creio que fossem poucos, para dirigir uma carta extremamente importante e tão especial e que fala ao nosso coração ainda hoje. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés,
e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A história registra que Filadélfia foi uma cidade próspera até o ano de 17 depois de Cristo, até que houve um terremoto tão devastador, e então Roma isentou essa cidade de pagar impostos por 5 anos. Mas os cidadãos de Filadélfia tinham uma expectativa que a grana de Roma ajudasse eles a reconstruir a cidade. Mas isso nunca aconteceu e eles se sentiram negligenciados pelo imperador. De fato, esse sentimento de terem sido negligenciados cresceu e se tornou, na verdade, um profundo sentimento de traição quando o imperador Domiciano decretou a destruição de toda a plantação de uvas na região da cidade de Filadélfia. A plantação de uvas era uma espinha dorsal da economia daquela comunidade e eles produziam vinho tão bom que competia com os vinhos produzidos em Roma. Então o imperador decretou: destrua os vinhedos de vocês para que os nossos possam ser os líderes no comércio do império. E quando o imperador fez isso, ele quebrou a espinha dorsal da economia deles. E eles se sentiram profundamente traídos pelo governo. Os cristãos na cidade de Filadélfia também se sentiram traídos, e observe com atenção como Jesus inicia o texto dessa carta. Ele diz o seguinte: eu sou o santo e verdadeiro. E o termo santo significava que ele era totalmente diferente. E sendo dessa forma, separado desse mundo. Ele era perfeito e jamais poderia cometer um erro com eles. E verdadeiro. Por quê? Porque ele seria absolutamente fiel a esses cristãos. Jamais, nunca negligenciaria sua igreja, nunca os trairia. Essa era uma palavra que aqueles cristãos estavam desesperadamente precisando ouvir, justamente por causa do contexto político daquela época. Então imagina a seguinte situação: quando eles receberam essa carta, né, que João entregou, dizendo, olha, Jesus diz isso a vocês, e eles liam nessa carta sobre abrir de portas e fechar de portas, mas o que será que isso realmente significava para eles, né? Muito provavelmente isso significava que eles foram expulsos da sinagoga e as portas dessa sinagoga foram fechadas para eles. Isso, dentro do contexto social, era um problema enorme. Deixa eu trazer um pouco do contexto dessa época para que a gente possa compreender de uma forma mais precisa do que está acontecendo ali. Os judeus que estavam sendo perseguidos fugiram para todas as áreas da Ásia Menor e se estabeleciam nessas pequenas cidades, e eles ali construíam sinagogas onde eles se reuniam para estudar e adorar a Deus. Então, os cristãos daquela época também iam na sinagoga, porque no início do cristianismo, eles eram considerados como se fosse um desdobramento do judaísmo, e por isso, de uma certa forma, eram bem-vindos dentro da sinagoga. E lembrando que Roma, eles respeitavam, de certa forma, a fé dos judeus, e por causa disso eles permitiam o culto dentro das sinagogas. Mas com o tempo, os cristãos ali pregavam a ressurreição de Jesus e proclamavam que ele, Jesus, era o verdadeiro Messias. E com isso, o evangelismo deles disseminava o cristianismo. E o cristianismo ia crescendo, e as pessoas iam se convertendo.
E finalmente eles eram expulsos da sinagoga e não era permitido retornarem ali. Isso significava para eles que eles se tornariam alienados da família, dos amigos, porque a sinagoga era o centro da vida da comunidade desses judeus dessa época. Não só isso, imagina que acontecia um seguinte contexto na vida deles. Eles estavam na rua, esbarravam com um, com o outro, e ouviam deles: olha, vocês tinham que estar na sinagoga agora, por que vocês não estão lá agora? E eu imagino que esses cristãos e suas famílias, quando iam nas sinagogas, o ancião da sinagoga os impediam, dizendo: vocês não podem entrar mais aqui, vocês ficam de fora. E assim eles deviam tomar umas portadas na cara. Eles iam até a sinagoga e aí abriam aquela flechinha da porta e alguém lá de dentro dizia: você não, tchau, e batia a porta na cara deles. Esse sentimento de exclusão deveria doer fundo na alma deles. Não só porque isso os separava de suas famílias e trazia vergonha na comunidade, mas o pior era que, uma vez que eles não podiam nem sequer participar ou ter cargos na sinagoga, as suas vidas agora corriam risco. Lembra que naquela época os judeus eram isentos de ter que dizer que César é o nosso Senhor. Os judeus se registravam nas sinagogas, o nome desses cristãos que estavam contidos nesses registros eram riscados quando eles eram expulsos da sinagoga. Lembra que na igreja de Sardes, Jesus disse: eu nunca vou riscar os seus nomes do livro da vida? Aqui nessa carta de Filadélfia, Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, vocês sempre vão pertencer a mim. Os cristãos eram riscados dos registros da sinagoga, e se um oficial romano viesse e descobrisse que esses cristãos estavam proclamando que Jesus era o Senhor, imediatamente eles corriam risco de vida. Sabe o que é interessante? Nesse momento agora que você assiste esse vídeo, existem centenas de cristãos sendo alienados, perseguidos, porque eles se recusam a negar o nome de Jesus. E eu não estou falando somente em países que perseguem os cristãos, até, de repente, dentro da sua própria família, você pode ser perseguido, discriminado, zombado, justamente porque você aceitou Jesus. Em algumas culturas da Terra, quando um membro da família aceita Jesus, se opondo assim à tradição da sua família, a família faz um funeral para comunicar que aquela pessoa, para aquela família, está morta, porque agora ela crê nesse tal de Jesus Cristo. Em outras situações, os próprios membros das famílias tentam matar um novo convertido a Jesus, somente porque agora passam a crer no nome de Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Sabe de uma coisa? Os cristãos, ao longo dos séculos, vêm pagando um alto preço pela sua fé em Cristo. O preço da exclusão, o preço da chacota, do deboche público. Não precisa ir muito longe, não. Aconteceu comigo. Eu fui proibido de frequentar a casa de um amigo meu porque ele se converteu comigo. E a família inteira era de uma outra fé. Então eu me tornei, do dia para a noite, persona non grata naquela casa. Não podia nem sequer aparecer, nem nos aniversários, nada. Nada, riscado completamente. Era exatamente isso o que os nossos irmãos em Filadélfia estavam experimentando naqueles dias. A dor de serem excluídos e traídos pelas autoridades da sinagoga. O fantástico é que, mesmo assim, os cristãos na igreja de Filadélfia escolheram sofrer a vergonha perante a sociedade, encarar face a face o perigo do Império Romano e não negaram a sua fé em Cristo. Então Jesus escreve uma carta para eles para os encorajar. É uma carta extremamente amável. Ele diz a eles: olha,
eu tenho a chave de Davi, que significava que Jesus tinha a autoridade sobre a casa de Israel. E aí ele continua dizendo, olha, eu vou abrir as portas para vocês e elas nunca serão fechadas. E aí no versículo 9, ele diz algo extremamente fascinante. Ele diz o seguinte, esses que excluíram vocês, um dia eles vão dobrar os joelhos diante de vocês e vocês então saberão que eu amo vocês. Eu não sei ao certo que esse ajoelhar desses falsos judeus, como Jesus os chama, né, de fato significa. E quando que aquilo iria acontecer? Mas uma vez que Jesus está falando com judeus cristãos, eu fico imaginando, quando eles ouviram a leitura dessa carta, né, o que será que eles estariam pensando? Eu talvez seja levado a pensar, né, que talvez Jesus quisesse lembrar a eles de um de seus antepassados, na história dos seus antepassados. Sabe quem? José. Lembra? José do Egito? Aquele rapaz que tinha uma túnica de várias cores que os irmãos traíram terrivelmente e propositalmente forjaram a sua morte, rejeitando ele e o removendo de maneira brutal do convívio da família. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você deve conhecer essa história. Anos depois, esses irmãos aparecem no Egito e lá estava José governando como o segundo homem mais importante, somente abaixo de Faraó. Então esses irmãos se ajoelham, se humilham e pedem comida e sustento devido à fome na terra. E eu fico pensando se esses cristãos da igreja de Filadélfia, né, estariam pensando nas palavras do próprio José. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em algo bom. Talvez eles pudessem pensar isso, né? Aliás, eu espero que sim, porque logo depois na carta Jesus diz, fica firme, porque eu estou voltando em breve. E aí você deve pensar, poxa, mas para aqueles cristãos, essa promessa de Jesus voltar em breve nunca se cumpriu, né? Porque eles morreram e Jesus ainda não voltou. Mas será que Jesus falharia em sua palavra com os seus? Será que a gente lê na Bíblia um Jesus que falha na sua palavra? Será que Jesus falhou alguma vez? Será que alguma vez o Senhor chegou atrasado demais para resolver uma questão ou um problema impossível aos olhos humanos? E mesmo que o contexto dos olhos humanos seja um atraso em relação à sua chegada, o atraso aos olhos humanos sempre geraram um milagre maior e uma glória maior para o nosso Deus. Lázaro que nos diga, sua irmã Marta que venha testemunhar e nos relembre, não é verdade? E o que dirá para a igreja dos nossos dias que a gente continua esperando? Jesus fez essas promessas para os cristãos excluídos. E como se isso não fosse suficiente, Jesus então entrega ainda 4 promessas. Farei de vocês uma coluna na casa do meu Pai. A gente sabe que colunas era algo que sustentavam uma estrutura, né? Eram estáveis, firmes e estavam sempre no mesmo lugar e ninguém as movia. E ele diz, vocês nunca sairão da casa do meu Pai. Eu colocarei o nome do meu Pai em seu peito e no fim, e trarei vocês a Nova Jerusalém, a maior cidade de todas. Eu amo esse aspecto de Jesus. Quando as pessoas são firmes e permanecem com Ele, Ele pessoalmente vem estar com essas pessoas para encorajá-las na jornada da vida. E Ele é tão incrível que ainda agradece pela lealdade dos seus servos. Isso é, assim, extraordinário você imaginar o Rei dos Reis nessa humildade e nessa humanidade dele, né? Eu acho isso simplesmente extraordinário. Presta muito bem atenção nessa mensagem que Jesus tem para você hoje. Jesus sabe quem está firme nele em meio às lutas da vida.
isso não está desapercebido pelos olhos do Mestre, que olha para você e diz: eu te amo, fica firme. E seja lá o que você perca aqui nesse mundo, seja lá o contexto onde você se sinta desprezado pelos homens, pelas politicagens, pelas jogatinas, pelas armações nas costas, essa carta deve nos lembrar que Jesus certamente terá algo muito maior e mais sublime eternamente, se você apenas permanecer firme na sua fé, crendo que Jesus está no controle de todas as coisas e perseverar na sua jornada até o fim. E sabe de uma coisa? Se tem alguém que entende de ser excluído, desprezado e impedido de participar das coisas do Senhor, esse é Jesus. Como a Bíblia mesmo diz, né? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pode imaginar ele entrando no templo e não ser permitido ele entrar no Santo dos Santos? Isso é louco. Talvez você possa se sentir exatamente dessa forma, excluído do seu contexto por causa da sua fé em Cristo. Talvez seja a sua família que te exclui, ou os amigos, ou os colegas de trabalho, ou seja onde for. Eu deixo uma palavra de encorajamento e desafio em amor a você. Permaneça firme em Cristo, seja o que for. Não dê ouvido às zombarias, mas perdoe. Não se importe das exclusões, mas recolha essas pessoas nas suas orações e peça a Deus para tocá-las, para alcançá-las, para abrir os olhos e conhecerem a verdade que você conhece. E sabe por que eu digo isso para você? Exatamente pela frase que Jesus termina essa carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Ele que você tem que dar os seus ouvidos, e não as pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha sido edificado com o que foi compartilhado aqui. E escreve aí o seu comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dê o seu like, porque isso faz com que o canal espalhe essa mensagem e outras pessoas venham conhecer o trabalho que é feito aqui com muito amor, espalhando a mensagem do amor de Cristo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.